E é isso aí, cara. Assim, regra, já te falei, não tem regra, a gente vai conversar aí. Se eu falar merda, me corrige. Fala, ó, meu, não é por aí não. Beleza. Você tá viajando, usa a tua linguagem, fica de boa, tá? Fechou. É, E é pra trocar ideia mesmo, cara, tá bom? Não, tranquilo, cara. Fechou? Maravilha. Fechou. Olá, meu nome é Hugo Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Eu sei que isso é redundante, mas foda-se. Meu, hoje eu consegui finalmente uma das coisas. Eu tenho duas metas aqui no podcast, né, cara? A gente tá falando com muito designer, às vezes já falamos com engenheiro, falamos com, puta, designer de game, design de moda, pessoas que trabalham com essa área e com outras áreas também. E eu queria muito começar a mexer também, a falar um pouco sobre aquilo lá que a gente comenta bastante no design, que é a questão de UX, UI, User Experience, a percepção do usuário e várias outras coisas. E nada melhor do que falar isso do que realmente chamar algumas pessoas que estudam isso, meu, muito a fundo, cara. Estudam numa profundidade, assim, insana, retardada, né? E aí tem dois públicos aí, dois tipos de profissionais que eu acho, meu, eu pago um pau do caralho, né? Um deles é o psicólogo, que eu acho animal. A gente tá falando de psicólogo, psiquiatra, várias linhas de pensamento, junguiana, behaviorista, freudiana, né, que é psicanálise. Se eu falar que é coisa, o pessoal já fica puto, né, não vai ficar puto comigo. E o outro lado que eu acho do caralho, eu fiquei apaixonado, eu fiz equipe era assim, isso na veia, né, mas o equipe é uma escola que ela tinha essa coisa construtivista desde a década de 80, eu fui estudar lá no começo da década de 90 e me apaixonei por um professor que a gente chamava até dele de Obelix, cara, é igualzinho Obelix, que é da mesma área que o Léo, cara, o querido Léo, que trabalha comigo lá no Senac, assim, aquelas descobertas, porque na verdade ele só vai apagando incêndio lá, porque ele trabalha na parte do RH e tal, e a gente trocando umas ideias, cara, desculpa que o filho da mãe, ele é filósofo, cara, filosofia, eu acho do caralho, né? O Glauco me apresentou isso lá no coisa, e eu conversei com o Léo, a gente trocou muita ideia, e falei, puta, cara, vamos lá para um podcast. A gente tá tentando marcar isso faz 2 meses aí ou mais, mas agora deu certo, né? Leonardo Magaldi possui graduação em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo, 2013. Especialização em Filosofia Contemporânea e História pela Universidade Metodista de São Paulo, 2014, e mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, 2017. Especialista no pensamento hermenêutico textual contemporâneo, em específico de Paul Ricoeur. Professor do ensino médio nas disciplinas de Filosofia e Sociologia no Colégio Pré-Médico. Valeu por estar aí, cara. E será que é possível filosofar em alemão, Léo? Ô, Hulk, primeiramente, cara, prazerzaço estar aqui com você. Finalmente deu certo, que nem você falou, a gente já está arquitetando esse encontro aí tem um bom tempo já. Mas você sabe, a correria do dia a dia, Sim. você trabalha no Senac, sabe como é que é e tal, mas finalmente deu certo. Bom, diria que é possível filosofar em qualquer idioma. Não, não só o alemão, mas qualquer idioma. Essa frase é do Heidegger, né? O Heidegger só fala, ele dizia assim que só possível filosofar em grego ou em alemão, porque o Heidegger tinha uma ideia de que o idioma grego, né, ele trazia a essência das coisas, né? Ele trazia a essência daquilo que é dito, Ah, que legal. por, porque ele traz a ideia aletheia, que é a Tá, verdade, né? Então, por tá. exemplo, quando você a partir da corrente dele, que ele vem da fenomenologia, né? Uhum, Que a fenomenologia, o grego do Feynstein, que é aquilo que se deixa aparecer, uhum. deixa-se aparecer para quem? Para o sujeito, né? Na verdade, o Heidegger nem usa a palavra sujeito, ele é contrário a essa denominação moderna, ele usa Dasein, que o Dasein é o quê? É o ser aí. Então, por Ah, exemplo, tá. antes de se constituirmos, de nos constituirmos enquanto sujeitos, nós estamos aí, nós estamos jogados na existência. Tá. Então, ele não utiliza o termo sujeito e sim Dasein, né? É o ser aí, ou ser enquanto aí. Tá. Mas caramba, já É entrei uma no coisa que vem. Heidegger já. É uma coisa que vem até antes, ou bate de frente com o penso logo existo. Na verdade, eu existo mesmo antes de eu conseguir pensar, né? É essa, né? Exatamente isso, exatamente isso. O Heidegger ele é um contra, ele é um crítico da modernidade, principalmente Uhum. dessa modernidade cartesiana também. E é interessante, e aí já vou puxar o peixe um pouco para a minha linha de pesquisa, né? Então, novamente, me chamo Leonardo, sou amigo do Huck lá no Senac, também sou professor de filosofia para o ensino médio, leciono sociologia também para o ensino médio, tenho licenciatura em filosofia, tenho especialização em filosofia contemporânea
que é esse período fantástico, que é um caos puro, assim, do pensamento contemporâneo. E sou mestre em ciências da religião também, pela Metodista, Universidade Metodista de São Paulo. Nas ciências da religião, eu estudei o filósofo francês Paul Ricoeur, que é o que eu vou apresentar daqui a pouquinho aqui. Eu estudei a questão da hermenêutica, que é a interpretação textual. E só é legal fazer esse adendo, Hulk, porque assim, muitas pessoas confundem ciências da religião com teologia. Com religião, né? Com religião. E a própria teologia com a religião, né? E são deflexões totalmente diferentes. Exato, porque assim, enquanto a teologia ela parte de uma verdade dada, digamos assim, né, da existência de Deus, da existência do divino, o criacionismo, né? Isso, exatamente. As ciências da religião, em contrapartida, ela estuda o fenômeno religioso, mas de fora. Então, com o aparato das ciências humanas, né? Então, da filosofia, da psicologia, da sociologia, e aí tem esse ramo fantástico de conhecimento, porque assim, a religião ela está em tudo. Não adianta a gente falar que o homem moderno ele acabou com a religião, porque assim a religião ela tá em tudo. Se você for pegar desde a nossa Constituição, né, ali tá permeada de elementos religiosos, desde do não matar, e entre outros assuntos. Religiosos, a gente pode jogar também mitológicos dentro disso, de certa forma, né? Porque assim, a gente pode entender que o mito ele é uma estrutura fundamental da religião. Perfeito. Se a gente entender a religião enquanto uma ideia de você religar, porque a religião vem do religare, né, do latim, que é do religar com algo. Que legal, não sabia. Isso é interessante, religar ali com o divino, né, com Deus, com os deuses. E o mito é muito interessante, porque no século XX tem um autor chamado Mircea Eliade. Mircea Eliade, ele tem livros fantásticos e no mestrado eu tive o prazer de conhecer, de estudar o sagrado e o profano, né? Então isso é muito legal. Você tinha comentado isso aí do caralho. Isso é muito louco, porque qual que é a ideia do Eliade? O mito, longe de ser uma história imaginária, né, longe de ser uma criação ali, uma historinha, entre aspas, o mito ele é uma narrativa sagrada. E quando a gente fala do sagrado, a gente não está falando do tempo do relógio. Nós estamos falando de um tempo ali imemorial, um tempo ali fundante. Né? Então, quando a gente fala do mito, o mito ele é uma narrativa que ele é. E quando a gente fala que o mito a gente não abre espaço para o verdadeiro ou para o falso. Ele simplesmente acontece. O Eliade ele entende então que o mito ele tem essa estrutura fundamental, porque assim, é a partir dele que a gente consegue então nomear as grandes mudanças da realidade, as grandes mudanças da vida. Então, o mito ele tem essa função de ser uma narrativa sagrada. E, novamente, o sagrado ele está fora desse tempo corrente, né, desse tempo do relógio. É um outro tempo. É um tempo que funda. Então, o legal, porque assim, o mito, então, ele deixa de ser uma história, entre aspas, fictícia, né, e ele passa, nas ciências da religião, ele passa a ter essa função fundamental, essa função fundante, de fundar ali uma relação com a realidade. Então, se eu entendo que a religião é uma forma de se religar com algo, o mito é a forma discursiva desse religar. É legal isso aí que você tá falando, cara, porque para quem curte pra cacete, por exemplo, Senhor dos Anéis, a proposta do próprio Tolkien foi criar primeiro um universo com o Silmarillion, criar esse universo, e ele só conseguia entender uma cultura, um universo ou o espaço, se ele começasse a estabelecer a criação, as religiões, a ideia, é tudo na base disso. Ele começa a escrever isso, ele começa a escrever o Senhor dos Anéis, ali é uma parte, né, da saga, pensando exatamente sobre esse argumento, né? Essa foi a estrutura formal dele, da construção, né? Exatamente, porque se você pensar como que eu moldo um mundo, eu moldo a partir do mito. Se você pega o Silmarillion, no começo do Silmarillion é exatamente a criação do Gênesis, digamos assim. Isso. No começo havia Eru, e aí depois os demais e tal. Que agora me perdoem os tolkianos que estão acompanhando, que eu não vou saber os nomes. Também não sei, cara. Mas o Silmarillion é fantástico, assim. Fantástico, eu lia muito tô tempo lendo atrás. ele, cara. Tô sendo, puta, foda, cara. Exato, e aí o começo, e é interessante até fazer essa ponte, porque existem estudos de ciências da religião voltado para a literatura, e Tolkien é muito estudado. Então, justamente essa ideia do mito fundante que a gente encontra no Silmarillion tá aí. Então, a ideia que você comentou da religião e do mito é justamente isso. O mito é a parte discursiva, então, que fundamenta essa estrutura do se religar, né? Então, toda religião, ela necessita de um mito, ela necessita de uma base, e a base é justamente essa. E o interessante
é que a linguagem mítica, ela é uma linguagem simbólica, imagética, metafórica. É isso que eu Por ia quê? pegar. E aí o Paul Ricoeur, ele já traz exatamente isso. Tem um livro fantástico, fantástico, fantástico do Paul Ricoeur, que chama A Simbólica do Mal. Qual que é a simbólica do mal? Ele vai dizer que assim, antes da filosofia grega, antes de todos aqueles conceitos platônicos e aristotélicos, nós já possuíamos uma linguagem, uma espécie de linguagem, e Uhum, é a linguagem simbólica. uhum, E ele vai pegar, o Ricoeur é interessante que ele assim, ele foi um filósofo, ele era cristão, só que ele sempre tentou separar filosofia e teologia, mas ele entende que as duas em alguns momentos se tocam. Por exemplo, o primeiro tipo de linguagem que ele vai comentar na Simbólica do Mal é a linguagem da confissão, é a linguagem do pecado, é que a linguagem louco. da mancha. Então, antes de se criar conceitos abstratos, nós já tínhamos uma espécie de linguagem simbólica que era ela se expressava justamente pela confissão, pelo pecado. Que Entende? louco. Então, ali já tinha um germe, digamos assim, de uma primeira experiência linguística, Que né, com a louco. ideia da mancha, a ideia Que da louco. pessoa que está separada dos demais. Entende? Como antecede tudo isso, antecede Sim. toda a construção conceitual, já está lá imbrincado no ser humano, no sujeito ali, essa linguagem simbólica, Se a esse gente parar, resíduo. se a gente parar pra pensar até, trazendo um pouco do Yuval Harari, que ele fala que a grande primeira revolução foi a cognitiva, Uhum, antes mesmo da cognitiva, né? Quando você começa a exato. estabelecer as linguagens, você vê que isso aí acontece em animais mais primatas, da separação Uhum, mesmo uhum. por essa questão, né? Sim, então, e aí o legal é que a grande crítica desses filósofos contemporâneos à modernidade, como o Heidegger, por exemplo, faz, Uhum, é de que exatamente antes de pensar eu já existo. Então, uhum, o pensar não é o fundamento da existência. sim. Né? Então, o Paul Ricoeur mesmo vai fazer essa crítica. Então, eu existo, logo penso. Uhum, Né? Eu não uhum, pode penso e ser. então existo. Faz essa troca. Porque a grande questão da modernidade era isso. O Descartes queria o quê? Queria uma verdade indubitável. Porque na A época de Descartes. modernidade ela tentou, né, sempre criar Isso. ferramentas, estruturas, ela já está corrompida nessa questão, porque ela tenta Uhum, fazer isso com a arquitetura, com a linguagem, uhum, com a literatura. Você começa a perceber que a modernidade ela tenta maquinar as coisas e transformar. E daí, quando ela realmente vem à luz coisas que vão confrontar, uhum, começa a derrubar isso, né? Eu lembro que na modernidade da arquitetura você tem as cidades jardim, né? Que são cidades que são estruturadas para todo mundo se uhum, organizar, aquela história meio que brinca igual o SimCity, só que depois umas 50 mil pessoas por ali, que é o estudo dos caras, eles percebendo, começa a ficar meio confuso as coisas, elas não funcionam do uhum, jeito que precisa, porque tem uma questão da organicidade do ser humano, como ele se comporta no espaço, não é o uhum. espaço que molda, mas o ser humano que molda o espaço, né, de acordo com as necessidades, um monte de coisa. Isso eu acho muito doido, cara. Não, isso é, porque assim, a época cultural do Descartes, por exemplo, era assim, um caldeirão. Era um caldeirão assim, absurdo de hipóteses, de ideias, assim, de ideias contrárias, digamos assim. Uhum. Então aí qual que foi? Ele falou assim: bom, peraí, eu preciso partir de algo que eu não consiga duvidar. Então, porque assim, tudo era possível de colocar em dúvida naquela Que época. louco, cara. Ele falou assim: eu preciso demolir tudo isso. Se a gente pega as Caralho, que visão. Aham. as meditações metafísicas que assim é uma das principais obras dele, tirando o Discurso do Método, que é a obra mais conhecida dele. Sim, sim, sim. Mas nas meditações são 6 meditações e aí ele faz passo a passo. Primeira meditação das coisas que eu posso colocar em dúvida. Então ele coloca em dúvida os sentidos, ele coloca em dúvida até o fato de ele estar acordado ou estar sonhando, que é Matrix bebeu muito É, disso, por total, exemplo. total, total. A questão também que estão falando muito da emulação, né? Se a gente vive numa Exato. emulação ou não, tá dentro desse discurso, né? Exatamente. E aí, após algumas meditações, ele vai entender que ele poderia duvidar de tudo, ele só não poderia duvidar de que ele estava duvidando. Se ele duvida, ele Perfeito, pensa, se ele pensa, ele existe. Então, perfeito. entende esse movimento que Descartes faz? Só que a grande revolução que Descartes faz também é de colocar o sujeito, assim, o sujeito é o fundamento. Então, a realidade parte do sujeito, a realidade A parte história da árvore ou não? da É árvore. aquela, se uma árvore cai na floresta e ninguém viu, ela caiu de verdade? Ah, esse é do outro, é do filósofo empirista já o Berkeley. É É um o pouco mais Berkeley. para frente, é um Tá, pouco mais para frente. tá. Mas e aí o legal do Descartes é que assim, ele coloca o sujeito como ponto assim nevrálgico da filosofia, só que ele vai colocar a razão como ponto principal. Tá.
Então ele vai dizer que a razão é o que vai iluminar tudo, né? Então a gente pode ver aí um germe do iluminismo Isso, posterior. é. Mas aí, e o legal da filosofia é que assim, o próximo filósofo sempre vem desmentir o anterior e Sim, sim. ele é o correto. E aí a gente fica de camarote assistindo essa história. Porque aí veio um Tinha que ter o senhor, Street Fighter com os filósofos, tá ligado? cara, devia colocar assim, um debate filosófico, assim, sabe? E aí veio um senhor chamado John Locke, É o né, Loki, sim. depois de alguns anos e tal, ele vai falar assim, bom, peraí, eu não posso dizer que a minha razão, ela constitui tudo, porque eu preciso antes da experiência. Tá. Olha Porque que legal. o Descartes vai Legal. falar assim, bom, existem ideias inatas, por exemplo, a ideia de Deus. Para o Descartes, ele prova Deus a partir da ideia de Deus, porque ele vai falar o quê? Um ser finito como eu não poderia conceber uma ideia infinita. Logo, alguém colocou esta ideia em mim. Então Nossa, mano, que ele louco. vai dizer, ele prova a existência de Deus a partir disso. Ele vai falar assim: bom, eu, enquanto ser finito aqui, eu não conseguiria conceber uma ideia infinita. Então, isso daqui foi colocado aqui no meu aparelho cognitivo, digamos assim. E o Entendi. Locke vai falar. Porque de certa forma, depois que não é que eu paro de existir, o mundo não existe mais, ele continua existindo, seria isso, né? É meio por aí. Exatamente. E aí o Locke vem e fala assim: não, peraí, antes de eu ter qualquer tipo de ideia, eu preciso ter uma experiência da realidade, que é a famosa ideia da tábula rasa. Né? A Sim, nossa mente é uma folha em branco e ela é sim. marcada pelas experiências que nós temos diariamente. Né? Então, as experiências são o que moldam, então, a minha razão, a minha relação com a realidade. E aí, só para fechar que eu acho fantástico esse período, assim, 16, 17, 18 dos séculos, e veio um outro senhorzinho chamado Immanuel Kant. É o Kant, tá? O cara, assim, que ele é extremamente metódico, assim, dizem que as pessoas ajustavam o relógio com o Kant andando na cidade. Então, do Caralho! tipo, porra, o Kant passou, vixe, 3 horas, vamos arrumar aqui o relógio aqui. Tamanho o método que o cara era, assim, extremamente metódico. E aí o Kant vem fazer uma parada que, assim, eu, na minha humilde opinião, acho sensacional, que é uma síntese do racionalismo cartesiano e do Sim, empirismo lockeano, Lockeano. humeano, depois, que é o quê? Bom, eu preciso das duas coisas. Né? O sentido sem a razão sem o entendimento não é nada, e o entendimento sem o que os sentidos me traz também não é nada. Então, Perfeito. eu preciso dessa junção. Então, o que eu recebo pelos meus sentidos, tudo que eu recebo é filtrado, né, por duas categorias que são inatas, aí sim, são a priori, digamos assim, Tá, né, antes da experiência que o Kant vai falar, que é o que? O tempo e o espaço. E, bicho, perfeito. quando você explica isso para a molecada do ensino médio, é mó legal, porque se nós não tivéssemos essas duas categorias que o Kant traz, por exemplo, é, se eu não tivesse a categoria do espaço, eu não poderia estar sentado na cadeira falando com você, eu estaria no Uhum. teto, ou estaria aqui embaixo Você não estaria, essa que é a verdade. Exato, eu estaria aqui disforme, É, né? você estaria O disforme. tempo, o tempo a gente não saberia, a gente não ia conseguir saber se eu estou falando com você agora, ontem, amanhã, entende? Então, essa é a grande sacada do Kant. É louco porque é muito louco, né? Eu acho legal porque como a gente estava falando, todas as áreas elas vão se desenvolvendo e Uhum, ganhando esse entendimento geral, né? O Einstein uhum, mesmo, quando ele começa a construir a teoria da relatividade, começa a falar tudo isso, e tem um problema muito sério nessa pesquisa espacial, né? Dessa área espacial da física, né? Que é assim, aham. existiu alguns microsegundos antes da explosão do Big Bang que não existia nem tempo nem espaço. E aí, Olha aí isso. sim surgiu o tempo, entendeu? Aham. Porque não dá para calcular porque não tinha tempo, é assim, é muito louco. Então não se sabe quanto passou ou se passou. Então só Uhum. não existia, porque eu preciso entender onde eu estou, para onde eu vou e de onde eu vim, né? São Perfeito. três conceitos, assim, é muito louco isso. Não, cara, assim, a ideia de tempo, o conceito de tempo na filosofia, ele é fantástico, É assim, muito tal legal. qual os filósofos que trabalharam isso. Por exemplo, a gente começou falando de Heidegger, né? A principal obra do Heidegger é Ser e Tempo, né? Então, ele vai dizer que o Dasein, né? Nós somos o único o único ente que consegue questionar o próprio ser.
né? Perfeito, Porque nós tá. somos os únicos entes, e a gente pode falar que é tudo, né? Por A exemplo, árvore, pedra, isso, seres, é tudo, exatamente, né? o ente, e o Dasein é o único ente que consegue fazer essa pergunta pelo ser, né? O que é existir? O que é o ser? Né? Então, e essa é a grande sacada que ele teve, porque assim, para os gregos, o ser, a gente pode colocar a ideia da presença, né? Uhum. Do visto aqui, do à mão, né? Do que está à mão, digamos assim, que o Heidegger vai também usar muito essa noção. E o Heidegger vai falar assim, bom, mas isso a gente precisa olhar de uma outra forma, a gente precisa pensar de uma outra forma, porque o ser, ele não é visto, ele não é conhecido, a gente pode questionar isso. Né? Então, o Dasein é o único ente que consegue colocar essa pergunta, né? O que é o ser? E aí ele vai dizer que a ideia de tempo é o que também fundamenta esse ente, né? Nós somos seres temporais. Aham. A temporalização é o que é uma característica nossa, digamos assim. E aí, só para fechar, o Paul Ricoeur vai fazer também uma sacada muito da hora. A narrativa é o meio pelo qual nós temos acesso ao tempo. Tá, O- tá, a obra, uma das obras mais famosas dele é Tempo e Narrativa, né? Então, por exemplo, tá. quando nós narramos, nós temos o antes e um depois, e a partir dessa experiência narrativa, eu tenho acesso também à minha própria temporalidade. É legal porque a própria língua, a própria linguagem escrita, ela fala muito bem isso, né? Ela fala Uhum. que é a primeira vez na história do homem, quando se começa a escrever, que você vence o tempo, que você se torna Perfeito, imortal, né? Porque você perfeito. pode promover para as outras pessoas aquilo que você teve como uma experiência que até então não se, que acho que é de Gangaglash, esqueci o nome, que é o primeiro escrito mesmo, que é Ah, o mito de Gilgamesh. Gilgamesh, isso. Isso. Que é o primeiro escrito, né? Primeira parte escrita, eu acho que é isso É, um- e o é um Wolf, dos né? mais antigos. Agora eu É. não sei se é o primeiro. Mas é um dos mais antigos, sim. É de onde, por exemplo, a ideia de dilúvio, né, aparece pela primeira vez, né? Uhum, O mito do dilúvio depois é verdade. bebeu um pouco do mito de Gilgamesh, que é um mito Sim, babilônico. É um sim, mito sim, sim. babilônico. Sim. E aí, só para fechar, então, essa ideia do tempo enquanto narrativa, o legal do Ricoeur é que ele vai dizer o quê? O próprio sujeito também, a própria identidade do sujeito, ela se constitui de modo narrativo. Se eu Todo sentido. perguntar quem é o Leonardo, quem é o Hulk, vai ser narrado uma história, certo? E essa narrativa ela vai estar permeada de todas as leituras, de todas as vivências culturais, religiosas, filosóficas que você partilhou até o momento. Perfeito. Então, ele vai dizer que a narrativa, a identidade narrativa, é um meio de você se manter também no tempo. Porque nós, enquanto seres orgânicos, vamos nos deteriorando, né? Mas essa identidade narrativa, ela permanece. Isso é do caralho, sabe? Você É do começa caralho. a pensar tudo isso a todo Não, cara, momento, e é sabe? muito louco, porque quando você joga isso, a gente joga à luz aí algumas coisas da nossa própria, da nossa área, da área do design em si, conceitual, quando a gente fala da área Aham. conceitual mesmo, e não da área. A gente fala muito sobre a importância do storytelling, né? O storytelling, ele Sim. te coloca na presença do lugar, ele conta uma história, e do jeito que você está falando, ele vem se montando e vem se construindo pela própria consciência do ser humano, né? Então, assim, Uhum. o homem é aquela história, eu não cria um storytelling para poder te seduzir, mas o storytelling é uma forma de eu conseguir me aproximar a como o ser humano é de fato, de verdade, Uhum. como ele pensa, como ele age, como ele se estrutura mentalmente, né? Até Uhum. porque quando você vai analisar a questão da memória, a memória ela é muito fraca, né? A memória ela é Uhum. péssima, então você vai trocando elementos, você vai substituindo para poder até adaptar a história, melhorar ou contar isso daí, né? Virar essas Uhum. lendas aí que você não sabe de onde é verdade ou não, né? Exato. E se a gente for para analisar, isso tá desde Aristóteles, cara. Sim. Se a gente pega a poética, que eu acho que é uma bíblia para os storytellers, né? Assim, a poesia ela é mais filosófica que a história. Por que Aristóteles vai falar? Porque a história fala como as coisas aconteceram. A poesia ela diz como as coisas poderiam acontecer, que é a questão da verossimilhança. Então, por exemplo, a poesia a gente pode colocar no mesmo guarda-chuva, então, a poesia, a literatura, a ficção, né, Uhum. a possibilidade da imaginação de você criar
algo, ela vem justamente disso. Mas é engraçado isso aí que eu tá falando, agora, não é confrontando, pelo amor de Deus, não confrontando ele, né, como filósofo, mas é engraçado porque existem vários historiadores que estão começando a questionar, já estão questionando, começando, que eu digo, agora, né, esse último século, né, hoje, que é assim, a própria história, ela já é um viés, ela não é a história. Porque alguém teve que contar e esse alguém contou sobre o viés do olhar dele, então ele não é a própria verdade Perfeito. da história. Perfeito. E aí, a gente volta para o Paul Ricoeur, porque em Tempo e Narrativa ele vai falar justamente isso, da ficcionalização da história, Perfeito. que a história partilha também de alguma ficção. Uhum. Porque para eu narrar o passado, eu, enquanto sujeito no tempo presente, tenho que preencher algumas lacunas. E essas lacunas são preenchidas pela imaginação. E a imaginação não enquanto um demérito ou enquanto algo Sim, sim, negativo. A sim. imaginação enquanto possibilidade criadora Uhum. de você preencher essas lacunas. Você sabe que é muito engraçado, eu tava vendo hoje, voltando lá pro Silmarillion e pro coisa, porque é Aham. muito legal a construção, porque ele constrói em cima da filosofia. Mas tem um Sim, momento em que eu tava vendo aí, por causa, né, dos Anéis do Poder, eu vi alguns podcasts e tal, e teve uma galera que estuda mais o Tolkien e tal, e falou que é muito engraçado, porque as histórias, elas são geralmente, principalmente do Senhor dos Anéis, elas são contadas através da visão do Bilbo, que é um hobbit, sim. né, através do hobbit. Uhum. E várias vezes se contradiz. E o discurso dele é que, justamente porque ele está falando, ele tem esses erros linguísticos. Então, não existe um erro do que ele falou, mas é que ele interpretou de uma maneira e agora está interpretando de uma maneira nova. É muito louco que ele. O pessoal até zoa, fala, ele consegue se salvar pelo próprio discurso, tá ligado? Mas faz todo sentido com a natureza humana, né? Exato. Porque assim, se a gente for para analisar, não existe objetividade pura, Uhum, certo? Então, assim, toda ação ela é refém do sujeito que a executa. perfeito. Então, você é refém da sua historicidade. E aí tem um outro cara que eu vou citar aqui, que é o Gadamer, que Conheço. foi discípulo do Heidegger. Tá. É o calibre do cara. O Gadamer ele foi um expoente da hermenêutica também no século Ah, XX. hermenêutica, tá. Isso, porque assim, o Heidegger até falava assim, bom, vocês querem falar de hermenêutica? Falem com o Gadamer, porque o Gadamer ele foi o expoente, um dos principais expoentes. E qual que é a principal noção que ele trouxe? A noção da historicidade. Por exemplo, nós já nascemos em um determinado momento histórico, é como se tivesse um trem em movimento, entende? Você já nasce naquele trem. Então, toda a sua leitura, toda a sua construção conceitual, ela já estará contaminada por esse viés histórico do qual você partilha. Que é o que Então, derruba um pouco também a tabula rasa, não derruba? É quando começa a derrubar, não é? Ou não? sim, 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 dá pra gente fazer isso também, porque assim, e ele vai falar o quê? Sobre a noção do preconceito, das preconcepções. Sim. Ele vai falar uma parada muito interessante. É impossível você querer ser um sujeito sem preconcepções, porque você já nasce inserido em Nossa, determinado exatamente. contexto, entende? A questão que ele fala é preciso validar estes preconceitos. Perfeito. Eu preciso me colocar diante do outro, e aí do outro a gente pode colocar diante de um texto antigo, diante de um posicionamento antigo, de qualquer coisa mais antiga, para ver se essas minhas preconcepções elas são validadas ou não. Uhum. Porque ele vai dizer que existe uma fusão de horizontes. Eu, do meu horizonte histórico atual, e o cara no passado, no horizonte histórico dele. Então, quando você fala do Bilbo, por exemplo, o horizonte histórico do Bilbo fez com que ele tivesse algumas leituras possivelmente equivocadas vistas de hoje. Exato. Você sabe que é Então, engraçado, em design a gente costuma falar muito sobre ilha de cognição, né? Ilha de cognição legal. é aquele momento, não sei nem se existe esse termo especificamente, mas eu aprendi, achei muito legal, que é a sua ilha de cognição você é aquilo que você viveu e o que você percebe. Para você Uhum, conseguir realmente praticar o design como profissão ou como alguma coisa dentro desse olhar, é esse olhar para o outro e para o outro, né? Que você tem até um termo que o pessoal usa errado, né? Que a gente fala muito sobre empatia, mas isso não é empatia, né? É a alteridade que você tem que ter. Empatia, entender a alteridade, se colocar realmente no lugar do outro, né? Esse é o exatamente. fato. E a gente fala muito sobre essa ilha de cognição, como entender que você está numa ilha de cognição e que você tem preconceitos e não Uhum, preconceitos estabelecidos e como quebrar esses preconceitos. A gente uhum, fala muito que o designer ele tem que tentar ser o máximo possível não preconceituoso. Pode ser uhum, preconceituoso, mas não preconceituoso. Então ele tem que entender que ele está numa ilha e tem que expandir isso, tem que uhum. entender onde estão essas conexões. É muito louco, me remete muito a Não, isso. exato, concordo, porque é que nem eu comentei. No século XX, o interessante é que assim, a ideia de sujeito, a ideia daquele sujeito
racional, autossuficiente, iluminista, digamos assim, ela cai por terra. Né? Então, o sujeito ele começa a ser problematizado na filosofia do século XX. Né? Então, toda essa noção de objetividade, até nas ciências naturais, por exemplo, na física, você percebe ali que o pesquisador ele influencia no objeto pesquisado. Sim. Certo? Então, a partir daí você já começa a ter essa ruptura, então, cartesiana, digamos assim, de que a razão... Se a gente quiser pirar mais ainda na própria física quântica, né? A partir do momento que você observa uma partícula, ela já não se comporta do jeito que ela deveria se comportar. É muito louco isso. Exato. E a gente percebe, assim, o quão refém nós ficamos dos nossos sentidos mesmo, né? Porque se você for para analisar, a grande parte da filosofia moderna tirou os sentidos ali, o racionalismo, digamos assim, os sentidos era algo que me enganariam, certo? Que louco. Tá. Então, naquele período ali, os sentidos já eram deixados de lado, sabe? E aí a gente percebe que hoje os sentidos, eles são fundamentais para a nossa relação com a realidade, entende? Porque, por exemplo, a estética, a filosofia da arte, ela começa a ser desenvolvida mais propriamente ali no século XVIII, começo do século XIX, trazendo o que de volta? Os sentidos. Tem um filósofo que é o Baumgarten, que eu estou fazendo uma disciplina agora na USP sobre não só sobre ele, né, mas sobre a estética do século XVIII, XIX. É interessante como ele faz essa junção. Do mesmo modo como Kant disse que eu preciso dos sentidos para que o meu entendimento pense, né? Eu preciso do que eu recebo para que o meu entendimento pense. O Baumgarten vai falar a mesma coisa. Na estética, o que eu preciso ter primeiro é o contato aqui próximo, né? Que ele vai dizer que são as faculdades cognitivas inferiores, né? Então, mesmo na nomenclatura, ele já coloca então ali os sentidos como algo mais baixo, só que fundamentais para eu poder pensar uma ideia de beleza. Sabe? Então, para eu pensar ali o que é o belo, para eu conseguir fruir de um bom poema, de uma boa música, eu preciso, então, trabalhar primeiramente essa cognição inferior, esses sentidos, que são a minha porta de entrada. Que inclusive eles são mutáveis, né? Porque você pode ver, falando sobre estética, sobre arte, no momento da sua jornada de vida, você pode olhar e falar que é uma merda. De repente você começa a criar muito mais essa ilha de cognição, essa quantidade de informações e entender, e você relê ele de uma outra maneira, né? E fala, puta, cara, agora eu entendi o ponto, né? Cara, e assim, o legal é que dá para fazer várias conexões nesse papo, que né, você já vai falando, eu já vou pescando já outras referências. Por exemplo, quando você falou de você reler algo e falar, putz, agora eu entendi, ou algo assim, eu já queria trazer o conceito de mundo do texto, que é o que o Ricoeur também trabalha, que é o quê? Já no século XVIII, século XIX ali e tal, com o advento da hermenêutica, a hermenêutica enquanto a ciência da interpretação, o primeiro passo da hermenêutica era entender o texto melhor que o próprio autor. Né? Então, como que você faz isso? Você reconstrói o ambiente histórico em que ele estava inserido, você tenta pincelar elementos psicológicos do autor no texto dele, entende? A ideia é de você atingir uma certa objetividade na sua leitura. Pois bem, no contemporâneo, já no século XX, a ideia de objetividade cai por terra, como a gente comentou, e aí o Ricoeur traz essa crítica para a hermenêutica. Ele vai falar assim, bom, o texto, depois que o autor escreve, o texto ele ganha uma autonomia. A gente fala isso em projeto, a gente fala que o projeto, quando você joga para o mercado, o projeto já não é mais seu. Aí, ó, exatamente. Exatamente. E é legal como as áreas parecem que se conversam inconscientemente. Sim. E aí é legal que assim, o Ricoeur vai dizer que o texto ele é autônomo, e o que faz, qual que é o grande barato dessa autonomia do texto? Ele será atualizado a cada vez por cada leitor. Entende? Porque aí, quando um leitor se depara com um determinado texto, esse texto vai ativar o quê? Todo o contexto histórico dele, que é o que o Gadamer falou, que a gente citou aqui, entende? E aí ele vai dar um significado para o texto completamente, às vezes completamente diferente do autor. Sim. Porque o que vai fazer sentido para aquele leitor é a partir de todas as vivências dele. E é engraçado, porque você fala isso, existem várias pesquisas e várias coisas engraçadíssimas, né, que já foram feitas com vários autores, né, literatura e tal, que faz ele fazer a própria prova onde ele é o tema, e o cara que faz a prova vai pior do que um estudioso, tipo, né, eu não lembro quem que foi um dos autores aí, mas é conhecido, e ele faz, aí ele tirou 7, o cara tinha tirado 10, falou, meu, o cara
cara falando sobre a própria história, ele não conseguia ter essa leitura. Porque, na verdade, é aquela história, né? Um afastamento ajuda você a entender um pouco mais, né? Que é um elefante e não, sei lá, uma pedra, né? É bem por aí. Exato, exato. Porque e aí tem o Gadamer também vai falar da noção de distanciamento e pertencimento, né? Eu pertenço a determinado contexto histórico, mas eu preciso ter um certo distanciamento para poder compreender as coisas. Né? Então, e aí voltando para o Riquet, só para fechar, essa ideia do mundo do texto faz com que então o leitor, quando se depare com um texto autônomo, ele interprete ali a proposição de mundo apresentada por esse texto. O que é a proposição de mundo? O mundo onde eu poderia viver, onde eu poderia habitar, né? Onde eu poderia ser tal como personagem. Né? E quando eu recebo isso do texto, eu recebo um eu, que o Riquet diz que não é mais um eu, e sim um si. Eu recebo um si que legal. mais ampliado, entende? Por isso que ele vai Entendi. falar assim que é uma hermenêutica de si mesmo, né? Porque o eu, ele tá carregado do quê? Do racionalismo moderno. O eu enquanto substância, né? Perfeito. Agora, porque o eu, ele é vazio, né? Agora, se eu falo si, eu tô falando de si mesmo, né? Sim. Então, eu meio que me encarno, digamos assim. Então, ele vai dizer que toda leitura, ela contribui para uma construção Faz uma melhor. meta-análise. Exato, ele contribui para essa construção de si mesmo, né? A partir da autonomia do texto. Então a gente percebe como que o sujeito ele volta à cena na filosofia contemporânea, só que ele volta de uma certa forma fragmentado. Uhum. Né? Ele não é mais o que dita as regras, só que ele ainda é uma peça importantíssima no processo de conhecimento. Ou seja, eu preciso do sujeito. Muito louco isso, cara. Uma coisa que eu te questionar em cima disso foi engraçado. Quando eu li o Toffler, né, eu tava falando aí sobre a evolução, da questão do trabalho, do ser humano, da percepção e tal, dentro ali da área que eu estava estudando no mestrado, no caso. E teve uma coisa interessante que ele falou, isso ele escreveu o livro na década de 80 e hoje a gente vê isso. Ele falou que iria existir, eu gosto muito disso, um retorno do prosumidor. Né? O que é esse prosumidor? O prosumidor, assim, quando a gente teve a revolução cognitiva, agrícola, né? Principalmente agrícola, quem fala cognitiva é o Harari, eu que fiz a ponte dos dois. A ponte do discurso, não dos dois, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim, A sim. ponte do discurso, só para deixar claro, né? O que acontece é que ele fala assim: quando você tinha agricultura, você prosumia, você produzia e consumia a mesma coisa, né? Você produzia e consumia. Então, você estava naquele percurso. Quando entra o modernismo, aqueles 300 anos que a gente acha que é super importante, que teve muito mais tempo antes, você deixa de ser prosumidor, você começa a ser consumidor, ou você vende o seu próprio, sua mão de obra como mercado, como trabalho. E a revolução da internet, ele tá falando, quando a internet começar a bombar mesmo, porque ele já estudava a ARPANET, que vinha desde a década de 70, essas coisas, então ele já ia projetando algumas coisas. Ele era um futurologista, acho que era isso, é esse o termo, não é futurologo, né? Futurologista, que é um cara que estuda futuros possíveis através do que ele tem. Essa era a Certo. pira do Alvin Toffler. E daí ele fala, a gente vai voltar no momento a ser prosumidor, e é o que aconteceu com a entrada na internet. Porque a gente consome, produz, e hoje o nosso discurso, o discurso do consumidor, ele é muito mais relevante para o mercado do que ele já foi. Hoje a gente tem voz. Só que estão fazendo merda com a voz que tem. As pessoas acho que ainda estão se adaptando, entendendo que o que eu falo hoje, o que eu faço do discurso, uma foto, alguma coisa, você está produzindo algum conteúdo para alguém consumir esse conteúdo. Ele não se barra mais no seu universo de conhecimento, né? Então tá acontecendo isso. E eu acho que deve estar tendo um discurso muito legal em cima disso, porque agora é o eu não mais só para mim e é quem eu percebo, mas é inclusive quem eu não percebo. Exatamente. De como o outro ali, entendido como o distante de mim, também é afetado pelo meu próprio discurso. Que é a grande crítica, se eu entendi corretamente, a como as redes sociais proclamam discursos ali, Sim. discursos de ódio, discursos contrários ali, e as pessoas acham que isso é liberdade de expressão, né? Que elas não podem Isso. ser chamadas a atenção. É muito diferente a liberdade de expressão de você agredir alguém verbalmente ou por Isso, um tipo de isso, discurso. isso. E é uma linha tênue, né? Meu pai Ah, falava um sim. discurso bem. Falei isso faz tempo, mas meu pai falava um discurso bem assim. Existe uma diferença entre. Como é que é? Era liberdade e libertinagem. Existe uma diferença de Ó, liberdade e libertinagem, cara. Tipo, perfeito, e é a linha perfeito. tênue, assim.
Exatamente, porque o que a gente está vendo hoje, ainda mais no ambiente político que a gente está vendo, Sim, nessa sim. polarização, e Uhum. eu acho que assim, não é possível não falar de política hoje, Sim. eu acho que tem que ser falado sim, aquela ideia, né, Alguns historiadores e alguns até filósofos comentam, eu não sei, eu não vou saber os nomes, porque eu aham, leio e acabo não decorando, mas falar muito isso. Tudo, na verdade, é um ato político, né? Porque a exato, com política é a certeza, discussão, é a conversa entre, não exato, essa instauração, assim como a palavra medíocre, que não quer dizer que é exato. ruim, quer dizer que é mediano, Aham. né? É bem isso. Exato, exatamente. Porque assim, a gente não tem aquele ditado de que a religião, futebol e política não se discute. Uhum. Eu acho muito contrário. Aí eu só tiraria de futebol, que eu não sou muito fã, mas assim, religião e política eu acho que tem que se discutir sim, tem que se conversar sim, porque na falta da discussão, eu acho que é o que resulta numa situação como a gente está hoje, entende? Uhum. Com discursos inflamados de ódio, preconceitos religiosos também. E aí, cara, sobre esse olhar que eu acho legal, teve uma coisa que foi interessante, fez eu parar pra pensar uma vez. Tinha não lembro se foi o cara do Space Today, que eu gosto bastante dele, né? O Aham, Sacani, que ele é bem estudioso e tal. Não lembro quem que foi que falou esse discurso, mas fez eu refletir que a gente fala, é muito normal a pessoa falar assim: ah, tinha a porra dos terraplanistas, que eu acho uma merda isso, eu acho uma aham. bosta, sabe? Não, pelo amor É de uma Deus. bosta, né? É. Tipo, me revoltava, eu falava, meu, como pode, cara? É uma coisa que já veio há muito tempo, de repente começou a surgir. Uhum. E aí ele fala duas coisas que são muito legais. Ele fala: o problema é que os acadêmicos têm que descer desse pedestal, dessa torre de marfim, porque perderam terreno, e olha que merda que deu. E a Exatamente. outra coisa, isso eu achei fantástico, eu achava isso também, e por isso que eu vou dar aula, eu tenho um escritório, tem um monte de coisa, eu vou dar aula meio para trazer essa coisa. Mas teve um negócio que fez ele refletir, que eu falei assim, bom, então vamos dar possibilidade dos dois discutirem frente a frente. E eu acho que foi ele um cara que falou assim, não, não tem que dar essa possibilidade. Porque quando você dá mesmo peso e mesma carga para as duas pessoas. Mas não tem mesmo peso e mesma carga. Porque um, Exato. realmente ele não tem uma verdade, um discurso, ele está ali Uhum. para causar, para polemizar, né? E Exato. quando você lê alguns escritores, eles falam muito sobre os discursos autocursivos, né? Ou seja, Uhum. ele se remete nele mesmo, uma fala, mas não tem sentido nenhum, autorrecursivos, né? E Aham. aí vai meio disso. Ele fala: meu, não tem que dar espaço, simplesmente não tem. Tem que o pessoal dali fazer, mas a gente não precisa bater de frente. Você não precisa Uhum. criar o mesmo tipo de ódio, né? Você fala: olha, Uhum. por que não é? O que que acontece? Mas ele fala: não pode dar o mesmo tipo de campo, por exemplo, bota os dois um na frente do outro para discutir, porque não Uhum. estão nem no mesmo tipo de plano de discussão. Eu falei: pô, não tinha parado a pensar nisso, porque às vezes a gente fala: não, vamos deixar os dois discutirem, mas faz sentido o que ele fala. Faz muito Faz, sentido. faz. Tem um filósofo da ciência chamado Karl Popper, que ele tem o paradoxo da tolerância, de que Tá. se nós devemos ser tolerantes com os intolerantes, que é exatamente isso, a gente tolera aquele que é intolerante. Será que é uma atitude correta isso? Que é isso que você está falando. Concordo plenamente. Não deve ser dado espaço, não deve ser dado palco para pessoas com um discurso como esse. Uhum. Entende? Porque senão a gente ganha o quê? Um monarca da vida que se acha no direito ali de ter, de criar um conteúdo ali sob o pretexto da minha liberdade de expressão, de dizerem Uhum. verdades absurdas, entende? Uhum. E eu acho que é completamente nesse caminho de nós não colocarmos Todo frente, não é sentido. preciso colocar frente a frente o fascista com o democrata. Sim. Não precisa disso, porque o cara do outro, o fascista, ele não vai em nenhum momento querer entender como funciona o outro lado, porque ele traz um discurso de autoridade, um discurso de ódio, entende? Tem um negócio que é legal e trabalha. Você já assistiu aquele filme Obrigado por Fumar? Ou não? Puta, já, Cara, tem fantástico. um discurso do cara que é fantástico. Aquele filme é foda. Que ele começa a discutir com o filho dele o negócio do sorvete, que eu acho que seja sensacional. Fala, mas só come sorvete. Daí ele começa a falar sobre o porquê o de chocolate é mais legal, tal, não sei o que. Aí ele termina, o filho dele fala assim: mas você não me convenceu. Ele fala assim: eu não quis convencer você, eu quis convencer eles. Aí, ó, Isso é exatamente, muito legal, cara. Puta, eu falei, exatamente. caralho, mano, que discurso do cacete essa porra. Então, e é por isso que eu acho que tem que se discutir sim, tem que se criar espaços de discussão saudáveis. Eu acho que Uhum, isso é importante. uhum. Pode parecer um pouco romântico, um pouco idealista, mas eu acho que é o que a gente está precisando hoje. Sim, não sei, mas
Então, eu também acho essa palavra romântica muito mal utilizada, né? Uhum, Tipo, eu acho sim. romântica aquela coisa, parece a inocência. Não é inocência o romântico. O romântico é Uhum. tipo, vamos começar, é que nem a discussão, né? Discutir não é Isso, brigar, sabe? É, exato. eu acho que é um pouco disso, cara. É engraçado, né? É, porque assim, o que a gente precisa hoje mesmo é de criar uma consciência, sabe? Uma consciência social, uma consciência. Coletiva é, pela primeira vez, talvez? Eu não sei se coletivo, cara, mas eu acho que assim, porque se a gente for pensar a nível Brasil, Uhum. infelizmente nós não temos uma identidade cultural, nós não temos uma união, digamos Cara, assim. a gente não tem ou a gente não assume que tem? Porque Paulo Freire, ele foi atrás de várias coisas assim, Uhum, você tem vários estudiosos assim, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se a gente tem preconceito ou se a uhum. gente não tem mesmo. Ou se há. Eu. Eu não sei, cara. Eu tenho uma discussão que, para mim, a grande questão é ser diversificado, né? Uhum, Entender que você tem essas diferentes diversificação. Inclusive, isso apareceu para mim, assim, tô jogando, né, a aham, luz aqui, mas, inclusive, até uma coisa foi muito engraçada, isso dei uma vez com um alemão, no IED mesmo, no Instituto Europeu de Design, e fazia pós lá, ele tava lá, e daí a gente tava conversando uma hora, tomando cerveja, e ele falou o seguinte, cara, o passaporte brasileiro é o passaporte mais caro no mercado negro. Por quê? Falou, porque no Brasil é o único país do mundo que você pode ser loiro, falar alemão e ser brasileiro. Falei, puta, é verdade, cara, Caramba. tem várias coisas. E Aham, japonês também, chinês também. Eu falei, cacete. Eu falei, mas então existe essa pluralidade de uhum. identidade, né? Eu acho que tem, eu só acho que a gente não assume. É a síndrome do vira-lata, né? Ah, exato, exato. Mas e é interessante porque, assim, quando eu digo da identidade cultural, Aham. assim, eu digo da noção de união enquanto povo, Ah, né? tá, tá. Nesse, A mãe nesse, nesse pátria que a gente não quesito. tem, é um fato. Isso, exatamente. E qual é a consequência disso? Por exemplo, a abstenção política. Eu tive uma conversa essa semana com um amigo meu falando: não vou votar porque nunca fazem nada para mim. Aí eu falei, mano, mas espera aí, você tem que pensar enquanto cidadão, enquanto no coletivo. Se o Sim, Estado vai te sim, prover alguma sim. coisa, aí o Estado vai te prover a situação, e aí você, enquanto cidadão, vai e merece isso, e é direito seu. Entende? Essa linha Sim, do que cai no egoísmo também, entende? E é nesse sentido que eu falo que a gente não tem uma identidade cultural enquanto nação, entendi. sabe? Não, perfeito. Concordo, concordo. Verdade, verdade, concordo mesmo. E aí Todo sentido. quando eu falo da necessidade de se criar uma consciência social, é justamente disso. Tipo, se eu tô aqui na periferia, por que as coisas não melhoram para mim? É porque a política, então, ela não tá olhando para mim. Como que eu faço a política olhar para mim aqui, na minha quebrada aqui? Pô, com o meu voto, entende? Entender a importância que, claro, a despeito de todos os problemas que a nossa política Sim, enfrenta, sim, é preciso votar, é preciso ainda acreditar que é possível mudar e ir sim, até lá. sim. Porque quando a gente estuda um pouco de sociologia e eu passo para meus alunos também, chega a ser angustiante, cara, porque assim, tem um conceito de dois filósofos, agora eu esqueci, dois sociólogos, que eu não vou lembrar, peço perdão, mas é a noção de dispossessão. Dispossessão, que é a falta ou incapacidade de você contribuir para as mudanças políticas na sua sociedade. Caralho, tem um termo pra isso, que louco. Tem, porque assim, por exemplo, a dispossessão social, ela acontece o quê? Acontece quando aquela pessoa ela carece de elementos básicos para poder contribuir de alguma forma com o âmbito político da sua localidade. Então, por exemplo, o cara que ele acorda 4 horas da manhã para pegar o trem, para atravessar a cidade e trabalhar, ele possui então uma disposição social. Ele carece de elementos e faz com que ele tenha que ter toda essa jornada para conseguir o seu sustento, Caralho, certo? mano. Então ele não tem ali o básico. Isso culmina numa despossessão psicológica, que é o Louco quê? isso. A baixa autoestima da Sim, pessoa. sim, Então, sim. contribui para essa pessoa, pô, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, sabe? Eu vou ficar refém disso mesmo, e as coisas nunca mudam. Então, é E uma é disposição engraçado, porque psicológica. é interessante você falar isso, até para já juntar, que é uma coisa curiosa, né? Que até ia jogar aí no discurso, que eu gosto muito de Uhum, criticar nesse nível, porque e é um discurso que ele é repetido, né, cara? As pessoas falam, ah, a política não tá boa hoje em dia. Cara, eu sempre ouvi esse discurso desde quando eu era pequeno. Eu lembro que uhum. eu fui um dos caras que fui lá, o cara pintada, que fui lá na, na Paulista, né, tal, equipe do Caramba, ano 92, cara pintada vai na Paulista.
o discurso que eu ouvia dos mais velhos é o discurso que os mais velhos, que agora somos nós, fazemos para os mais novos. Eu acho muito assim, escroto, que é, não, na época do AI-5 ali era a verdade, ali é que realmente a gente batalhou. E a mesma merda de discurso, não, no impeachment a gente batalhou. Cara, será que não dá para entender que, tipo, é um pouco disso? E daí isso sempre me remete uma frase de um filósofo profundo, esse aí eu brinco que é um filósofo profundo porque eu achei genial, que é o Lobão, né? O Lobão, músico. Ele falou uma frase muito boa que falaram para ele, ele tava, acho que era o Detonator que ele tava fazendo, tal, que era o programa da MTV, e daí falou assim: "Ah, Lobão, antigamente existia bandas boas, hoje existe umas bosta, não sei o que lá", e falando um monte, né? Daí falou: "Galera, é o seguinte, antigamente um monte de manda merda". Daí ele começou a falar as manda merda. A questão é que só sobram quem é bom. Então, a nossa história acaba escrevendo sobre esses bons que sobraram de banda, de coisa, e você lembra sobre esses. Os ruins morrem. Então, é isso que acontece. Mas é a mesma merda. Tinha a mesma quantidade de banda, tinha a mesma merda que tinha. A questão é que ficam só aqueles que realmente permanecem e são bons. Então, é interessante você pensar sobre também esses olhares, né? Porque acaba ficando o mesmo discurso e vira meio social, né? Vira meio tipo. Sabe, me lembra muito também. Eu gosto de alguns discursos que tem em filmes, em coisas que eu acho que são interessantes. No MIB, tem um momento que os caras estão conversando primeiro, e daí o Jay lá, o Kay, né? O Jay vira e fala assim: "Cara, mas por que você não conta pra todo mundo? As pessoas são inteligentes, fala sobre os extraterrestres e fala, cara, uma pessoa inteligente, um bando de pessoas é idiota. Né? Ele fala, não vou falar para todo mundo. Então tem um pouco dessa movimentação também, né? Que vai no fluxo, né? Eu acho que esse que é uma questão que também tem a ver com a questão do pertencimento, né? Você perceber que você pertence a alguma coisa, né? Exato. Confunde tudo isso, né? É muito doido. Exato, é um grande caldeirão, é um grande caldeirão. E aí, assim, só para fechar a questão da dispossessão, a dispossessão social e a psicológica, ela culmina numa dispossessão política. Porque a partir de todos esses entraves, eu não consigo acessar. Por quê? Fazer campanha é caro pra caralho. Fazer campanha tem que ter tempo pra caralho. Entende? Então, como aquele cara que está no extremo oposto do centro da cidade, ele vai ter tempo, vai ter dinheiro para conseguir se dedicar à política. Sim. Isso culmina numa elitização da política. Sim. Em que os que possuem recursos chegam até essas extremidades, prometem falsas promessas, fazem falsas promessas. Após a eleição, eles somem. Somem. Então, essa é a grande questão da necessidade de você criar uma consciência social. Pô, como que eu posso... E é legal, porque tem uma outra coisa que impacta, que fala sobre essa mãe pátria aí que a gente não tem, essa falta de mãe, né? Que é a crença, a gente acaba tendo a crença sempre no ser mitológico que vai resolver, um ser que vai resolver o todo, né? Exatamente, exatamente. Porque quando a gente abre mão de tudo isso, somente o divino que pode nos salvar. Isso. Vem Somente um mensageiro... o Deus Ex Machina, né? Exatamente. Então, aí, quando eu digo da necessidade de se criar uma consciência social, é disso. Bom, se eu aqui na quebrada não tenho uma voz política, eu vou votar, eu vou procurar os políticos que olham para minha quebrada, que olham para o meu espaço. Entende? Porque senão, essa elitização da política, ela permanece eternamente, porque é incrível como é um círculo vicioso. Sim. Sabe? É tipo um Ouroboros, assim, sabe? Sim. Uma coisa bolha, leva a outra. Ouroboros, Exato. Uma coisa leva a outra, você fala assim, porra, não dá para sair daqui, porque fazer política é muito caro. Então, se eu tenho uma voz ali no jogo dos caras que consegue olhar para minha quebrada, que consegue olhar para os meus semelhantes aqui, é com esse cara que eu tenho que ir. Entende? Por isso que, assim, me desculpa o pobre de direita. Tá ligado? O cara, assim, que mora na extrema da periferia e vota no governo de direita. Tá ligado? No candidato de... Não entra na minha cabeça isso, tá ligado? Porque o cara não vai olhar pro córrego que tá aberto do lado do seu barraco, bicho. Sim. Entendeu? Então, essa necessidade da consciência social que eu acho que tem que ser criada. Esse amigo meu que eu comentei há pouco, ele mora no extremo sul, entende? E ali eu falo assim, pô, você não vai ver o cara de direita olhando para sua quebrada, bicho. Entende? Você vai ter que olhar, você vai ter que refletir socialmente, politicamente, quem é que pode olhar aqui para você?
Entende? E aí, quando eu falo dessa falta dessa identidade cultural enquanto união, é isso, de pensar pelo todo, porque aí o brasileiro, nós brasileiros, infelizmente, temos essa ideia de que tudo que é de fora é melhor. Sim, 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 Certo? Então, o pensamento de fora ele é melhor, sim, a vida lá fora é melhor do que aqui, sim. e nisso a gente esquece de olhar pra gente, cara. E aí culmina assim todos esses percalços políticos que a gente assiste hoje. Não, e é engraçado porque a gente tem esses preconceitos, mas agora com a abertura da internet as coisas estão sendo escancaradas. A gente está vendo que não é bem assim. Muitos Uhum. brasileiros, por exemplo, vão morar fora e falam, tomem na cabeça. Já Sim. tive amigos meus, aliás, uma filha de uma amiga da minha mãe foi para Portugal, dentista, isso tipo década de 90 e tal, ficou lá, juntou dinheiro tal, não sei o que lá, veio para o Brasil, construiu a casa. A coisa que ela mais falou é assim: me arrependo, porque eu Uhum. poderia ter feito a mesma coisa no Brasil. Uhum. Porque tudo que eu sacrifiquei lá, juntando dinheiro, se eu fizesse no Brasil, dava na mesma. Porque assim, o que eu fiz? Eu tava lá, aí falei, não vou comprar móvel, porque a gente tá juntando dinheiro para quando voltar pro Brasil. Ah, vou comprar. Uhum. Não, não vou comprar o carro, porque a gente tá juntando dinheiro para comprar. Se eu tivesse feito a mesma coisa no Brasil, Uhum. beleza. Qual a única vantagem que ela falava? É que eu fui viver em outra cultura, isso foi legal. Mas que Uhum. isso, sabe? Sim. E até tava dando um exemplo ontem da questão das figurinhas da Copa, né? Que aqui no Brasil estão Aham. dando as figurinhas da garrafa de Coca-Cola, que tem na Aham. garrafa de Coca tem. E falou, brasileiro. Então eu falei, cara, eu vi isso daí acontecer na Europa, já teve coisa lá na Europa, Estados Unidos, não sei aonde. Eu acho que o único lugar que eu não ouvi foi no Japão, assim, porque eu também não Aham. procurei. Mas em todo lugar tá acontecendo, né? E todo mundo falando, só brasileiro faz isso. Não, não é. E pelo contrário, né? Quando a gente fala de mercado, serviço, trabalho, tem um negócio muito louco, e eu gosto muito desse conceito que é a gambiarra, que Aham. a capacidade de a gente fazer gambiarra cria um povo muito criativo e as empresas estão gostando disso e estão contratando pessoas dessa forma. E com a Olha internet eles aí. estão contratando no Brasil as pessoas por causa disso. E assim, Uhum. não é um mito, é um fato, sabe? Que a gente vê as Aham. pessoas procurando, vem atrás, fala, brasileiro, já vi empresa vindo para trás, a gente fala, brasileiro tá puta, eu quero ver, porque vocês são super criativos, eu quero ver o que vocês podem fazer pela gente, né? Uma empresa lá uma empresa espanhola. E eu vejo vários relatos de alunos e pessoas que vão, olha, falou, cara, é impressionante como os caras adoram isso. Fala, meu, vocês Uhum. conseguem resolver vocês têm uma agulha, vocês resolvem. A gente falta energia, fudeu, vocês já dão um jeito. É uma capacidade criativa e que, na verdade, é muito legal, cara. Né? É Sim, sim, muito sim. tesão, né? É uma habilidade. É que nem falam do alemão com a matemática, a gente com a inventividade, sabe? É muito louco. Exato. E aí você vê que assim é triste quando a gente olha só pro lado negativo, Sim. entende? Do brasileiro, O enquanto copo meio vazio, né? enquanto o jeitinho brasileiro. E aí você traz, por exemplo, na sua área de pesquisa, de estudos, essa inventividade que é vista com bons olhos lá fora. Então, por que que Sim, isso não é mais explorado? Por que que isso não é mais evidenciado, entende? isso. É apenas o. Mas é que aí, cara, aí são 500, 600 anos É, aí de, de, é. De de colonizador, de história, cabeça de colonizador. exato. É. Exato. E o Paulo Freire já falava, Sim, o oprimido tende a ser opressor depois, sabe? Quando, sim, quando consegue ascender socialmente e tal. sim, Eu acho essa questão do brasileiro, culturalmente falando assim, fascinante de estudar, triste de você ver alguns detalhes, mas sim, necessário de se pensar. sim, 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 Sabe? A ideia da religião, por exemplo, voltando para a religião, por que a religião ela é tão explorada politicamente, ainda mais hoje em dia? Né? Porque o discurso religioso, ele é um discurso, e aí eu já falei isso várias vezes para diversas pessoas, o discurso religioso ele é um discurso imagético, ele é um discurso simbólico, ele é um ele é um discurso discurso de fé. É, isso, ele é um discurso emotivo, é. ele mexe com o imaginário, entende? Uhum. Você fazer um mau uso desse discurso, você fazer um mau uso de todas essas características, culmina num uso político indevido desses temas, Sim, entende? Por sim. isso que, assim, enquanto. Parece até, né? Quando você começa a falar isso, eu falo, meu, eu lembro muito quando a gente achava um absurdo que estudava na escola, na Idade Média, né? As pessoas assim, nossa, mas como o clero e a política estavam juntas, né? Que absurdo. E tá a mesma coisa, né? Exato, exato. E é por isso que eu, enquanto cientista da religião, eu tento sempre chamar atenção para isso, né? É, do uso indevido do discurso religioso, né? Não culmina em uma
em algo maléfico da própria religião em si, entende? É o uso que se é feito. Sim. Porque a religião, sim, ela possui elementos positivos, muito positivos, entende? Sim. A noção da espiritualidade, do se religar, entende? É muito, muito importante você fazer essa distinção, né? Porque você vê, ao mesmo tempo, pessoas criticando a religião por fornecer munição para discursos políticos. Mas aí é um problema, é um erro do discurso político de fazer uma leitura equivocada da religião. Sim. Que você cai no fundamentalismo. Sim. De você Sim. ler Boa. de você ler um texto imagético, metafórico, simbólico de modo literal. Uma que você mata toda a poesia, toda a beleza daquele texto sagrado, né? E outra que você o lê de modo literal, você cria fundamentalistas. Por Você exemplo, cria... a gente começou, eu comentei lá no começo, a questão da Terra plana, ela é baseada no discurso da Bíblia. No momento em que se separou as águas do céu, as águas de baixo, né, as águas da terra, e daí eles falam, tanto que a gente vive numa abóbada e em cima tem água. Né? Esse é um lá, dos discursos do nossa. próprio, que é terraplanista, fala muito sobre o criacionismo como a base, o que tem ali na Bíblia, que é isso, separar a água do céu, a água da terra, a água de baixo, a água de cima, que tem, acho que no discurso do Gênesis isso, né? Isso. E aí é isso, tanto que eles falam, né? A gente vive. E é isso, né? Você acaba transmutando, te perde a beleza do conceito poético da coisa e começa a estruturar uma racionalidade onde não tem, né? Uma lógica onde não precisa. E nem precisa ter, porque não é para isso que serve. Exatamente, cara, você foi exatamente no ponto. Você vê lógica onde na verdade, há um fundo simbólico. Entende? Você mata toda essa beleza poética e simbólica e magética, entende? Então, e aí o erro que se faz do uso do discurso religioso na política é exatamente esse, porque você trabalha com o imaginário das pessoas. E o Brasil é um país muito religioso. Não adianta falar que a religião não funciona mais, funciona não, é extremamente. Muito. Pelo contrário, contrário. Tá se provando tanto que a política está usando dessa ferramenta que percebeu que é um jeito de entrar, porque é muito forte. Exato, exatamente, porque você trabalha com elementos ali instintivos das pessoas, sabe? Na sua constituição enquanto sujeito, enquanto ser humano. Então, eu fico muito incomodado quando eu vejo um uso errado do discurso religioso na política, na mídia, entende? Assim, por isso que eu acho que as ciências das religiões é extremamente válido e importante agora a gente conseguir dar um espaço maior para isso, para a gente conseguir olhar o fenômeno de fora. É engraçado que você está comentando isso. Eu lembro que o meu discurso sobre a religião na própria religião já é crítico, né? Falo assim, fui batizado como católico, eu tenho mais uma espiritualidade dentro do próprio, sei lá, espiritismo, mas não é espiritismo também. Eu falo que acredito mais na força do Star Wars do que qualquer outra coisa. Alguma coisa fundiu tudo isso e beleza, é esquisito. Porque era engraçado, eu lembro que eu fui coroinha, tal, fiz tal, e eu comecei a discursar assim, tá, mas até que momento, aquilo que está sendo dito dentro de uma igreja, eu estou falando sobre o cristianismo que eu estava lá, e aconteceu depois isso comigo no espiritismo também, que eu participei de algumas coisas, que era assim, até que ponto é o limite entre um discurso onde ele está fazendo refletir, pensar que é um discurso filosófico, se você para pensar, é filosófico, é sobre o ser humano, é sobre a existência, é sobre reflexão, e quebra no limite dessa coisa que fica cega, né? Você até falou a palavra agora, foi pouco tempo fundamentalismo. Atrás. Fundamentalista. Então, eu lembro que me incomodava muito. Eu falava, eu ia em missa, gostava, mas tinha um momento que eu falava, cara, tá fundamental demais. Porque eu vi um bando de pessoas acreditando no que estava sendo dito, não por entender a simbologia e a autorreflexão que eu acho que a religião traz para as pessoas. Para mim é isso que ela traz. Uma reflexão, tipo, o espiritismo me fez o quê? Né? O cristianismo fez o quê? Fez eu perceber várias coisas, inclusive depois fui estudar Campbell para entender que todas as religiões têm esses símbolos são importantes para a construção, né? E daí se constrói um monomito, que é uma construção, na verdade, do entendimento de várias religiões, a jornada do herói em todas as religiões. E eu achava isso espetacular. Só que a partir do momento que as pessoas elas começaram a ficar cegas com o discurso, né? Com o discurso, o discurso realmente, a Bíblia disse tal e é tal que tem que ser feito, frente de tipo, isto representa esses simbolismos ou essa reflexão que é necessária a gente fazer, uma coisa muito mais introspectiva,
né? Para cada um tal. Eu lembro que essa começou a ser a minha crítica para a religião. Aí eu não é que abandonei, eu comecei a criticar a Bíblia. Eu falo, eu li a Bíblia umas 6 vezes. O Velho Testamento, o Novo Testamento. Eu sempre falo que o Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, ele era muito filha da puta. Mano, ele destruía tudo, foda-se, tacava o foda-se. Tava nem aí. Mano, tava nem aí, tacava o foda-se. Inclusive, o pessoal que até zoou, né? Eu falo com alguns cristãos, né? Que eu falava, né? Falava assim, cara, ó, você não fala que candomblé é uma coisa horrível, mas você sabia que tinha que sacrificar bode para poder dar pro Deus do Velho Testamento? Sacrificar bode, cabra, tem que sacrificar até o filho lá do coisa, quase teve que sacrificar. Então, assim. Cara, esses discursos eu acho que eu tenho um pouco de medo nesse momento, quando a pessoa passa a não usar aquilo como uma reflexão, mas como um ponto de referência. É isso, sabe? Um ponto físico. Eu acho que é aquilo lá que a gente estava discutindo um tempo atrás. Sei lá. Sim, não, é exatamente isso, porque assim, quando você tenta pegar um discurso religioso e colocá-lo como verdade é um conceito filosófico científico. Não, nem a própria filosofia consegue definir, né? Exato. E aí, quando você tenta pegar um discurso religioso e colocar ele como verdadeiro, como único, como fundamento de toda a existência, você está fazendo o contrário do que o discurso religioso te propõe. Entende? Exato. Porque a linguagem religiosa, como eu tinha comentado, ela é imagética, metafórica e simbólica, né? O símbolo, ele sempre aponta para algo além dele mesmo. Certo? Então, se eu leio um livro sagrado de modo literal, eu estou fazendo o contrário do que a linguagem simbólica se propõe. Exato. Entende? Eu estou fazendo o contrário, porque eu não estou vendo aquele símbolo como a projeção de um mundo possível no qual eu possa viver. Quando eu não faço isso, eu trato isso como verdade. Como não, vai ter sim um fim do mundo, sim, e os céus irão se abrir e iremos juntos em uníssono para os céus. Entende? Isso é você ler o simbólico de modo literal. Entende? Porque o Paul Ricoeur, ele sempre fala isso. É como se fosse uma terra prometida. Sim. Entende? Você vive na promessa, você vive na fé. É aquela história, aquela história, eu não lembro quem que falou, mas acho que era um poeta que falava assim, cara, você tem que entender que o presente é um presente, então viva o presente e não o futuro, né? É um negócio Exato, assim. Exatamente. E eu acho muito bonito isso de você projetar um futuro possível, projetar o mundo possível e não viver em prol deste mundo possível. E aí é legal, porque, cara, a gente já deu 1 hora, mas tá legal. Caramba, o papo. Olha Daqui a só, pouco a gente já. Daqui a pouco a gente termina, mas tem um negócio legal que eu tava vendo umas coisas nos historiadores, porque, eu leio bastante, eu ouço muito podcast de coisas que eu amo pra caramba, uma mídia que eu fiquei apaixonado. E aí um dos historiadores, dos eventos que tava, acho que foi até no Nerdcast, ele traz uma galera muito bacana, um historiador que eu acho que é o Tucano, se não me engano, que é um historiador, tal, estuda isso, tal, participa até do Nerdologia, estou dando referência aqui para as pessoas, né? Ele falava assim, é engraçado porque o que acontece? A história é feita através do ponto de vista das pessoas presentes. Então, vê o que acontecia na década de 50. Na década de 50, as pessoas imaginavam um mundo onde o mundo ia ter conexões, pessoas, harmonia e tal. A gente chegou até este momento. Agora, as pessoas elas estão imaginando um mundo para onde as coisas são um caos. Então, os caminhos escolhidos vão ser caminhos de caos. E não o mundo vai ser um caos. Entendeu? Ele fala, esse é o problema do discurso histórico, né? Esse é o problema da história em si, porque ele fala justamente isso, quando você imaginava um mundo melhor, você foi construindo para esse mundo melhor, porque quer não queira a gente vê até a década de 90 por ali, entendendo evolução das coisas, evolução das máquinas, evolução de tudo que a gente tem, social, econômica, né? O Cavação, que é um cara que eu adoro, que fala muito sobre meta design e tal, ele fala muito isso, né? Ele fala, cara, você acha que era melhor? Vai ver como é que era Boston na década de 30 e você vai ver que Boston era 1000 vezes pior do que São Paulo hoje. Então, assim, tem uma coisa que é muito... Então, acho que é um pouco disso, né? Você acaba criando futuros possíveis porque você tá imaginando que vai ser ruim ali, vai ser caótico, vai ser tal. Cara, você tá trilhando este caminho do caótico, né? Você está, ao invés de escolher um ou outro lado, falar, não, é tudo uma merda mesmo, então vamos por aqui, já tá tudo fodido. Pode falar, não, cara, vamos por esse caminho que é melhor, sabe? Exato. E assim,
Exato. Isso que você falou da história é muito interessante, porque assim, a história é escrita a partir de uma perspectiva, certo? Então você já está refém naquela perspectiva. E aí, ficando no âmbito da religião, hoje está acontecendo no mercado editorial brasileiro uma ação muito interessante, que é de você voltar a traduzir, ou traduzir pela primeira vez, os textos, os evangelhos apócrifos. Pode escrever, eu vi isso. Cara, isso é muito foda. Tem um professor, o Paulo Nogueira, foi meu professor no mestrado, assim, o cara é incrível. Conheço. O Paulo Nogueira, ele traduziu, não sei se ele traduziu, ele fez a apresentação agora dos Atos Apócrifos de João, de Tomé. Assim, a editora Paulus está traduzindo, está lançando isso. Assim, eu fui na Paulus no sábado agora e eu fiquei fascinado com a riqueza de todos esses evangelhos que estão lá. Isso, todo esse trabalho. E é interessante porque daí você consegue ter outras perspectivas de momento histórico, como o surgimento do cristianismo. Se você for para analisar, escrever era caro pra caralho naquela época. Sim. Era caríssimo. Então, assim... Mano, tipo, o móvel foi feito em 1400, você tinha que fazer um por um. Não sei quantos anos demorou para escrever a Bíblia, cara. Exato. E aí você vê, por exemplo, quantos anos demorou, né? Quantos anos demoraram para fora que, desculpa te interromper, não só era caro, como várias pessoas não sabiam ler. Exato. Era restrito. Era uma cultura oral. Então, qual foi o tempo que se demorou, então, desde essa construção oral para se passar pro papiro ali, para a escrita? Então, aquilo que foi passado já tinha sido mudado muitas vezes. Eu não sei quem falou, talvez tenha sido você até, falou, tanto que você pode ver que a Bíblia não é escrita por uma pessoa, é escrita sobre várias pessoas que veem a história sobre o ponto de vista dela, por isso que é Salmo de João, não sei o que lá de Lucas. Exatamente. Então a gente tem várias perspectivas. Claro que aí depois teve o Conselho de Nicéia, que fundamentou ali que o cânone eram aqueles livros. Só que o que eu acho interessante dos apócrifos é justamente isso, de você ter uma outra perspectiva, de você olhar de um outro lado a mesma situação. Entende? E se você tiver ali, claro, o privilégio de saber que você está diante de um texto simbólico, imagético, metafórico, você vai conseguir apreciar de tal forma como a própria Bíblia. Que é legal pra caramba. A leitura da Bíblia é muito legal, cara. Quando eu li sobre esse viés aí que você está falando, sem ter todo esse conhecimento que você está falando, mas sobre esse viés de tipo, vamos ler como simbologia, vamos entender como, né? Quando eu comecei a ler sobre isso, nossa, eu adorei, cara. Tanto que, por incrível que pareça, o Iron Maiden, né? Foi uma banda que eu comecei a me apaixonar porque tinha muito discurso da Bíblia em si, tinha muito discurso falando sobre alguns eventos da Bíblia, ou eventos do Egito Antigo, mas eventos históricos. Até porque, não sei se a maioria sabe, o Bruce Dickinson é historiador. Ele é formado em história. Ele é formado em história. É muito louco. Caramba, que da hora. E é exatamente isso, porque você vai percebendo essa riqueza do período cultural da época, né? Do cristianismo primitivo, digamos assim, porque eu acho fascinante a ideia de uma religião como o cristianismo derrubar o Império Romano, assim, para mim. Isso é um negócio que, assim, eu acho fantástico. Foda. E os estudos do cristianismo primitivo tentam o quê? Mostrar exatamente isso, como que era esse caldeirão cultural da época, em que tudo isso estava começando, né, a acontecer. E galera, é o seguinte, então, ó, a gente vai fazer um segundo podcast aqui, eu e o Léo, a gente vai falar sobre como é que foi essa construção, porque eu tô muito afinzão de ver, mas já deu um puta de um tempo, e Léo, queria te agradecer, quero saber se você quer deixar uma mensagem, desculpa te cortar, mas quero saber se você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa, e, valeu, bicho, bate-papo do caralho. Cara, eu que agradeço a oportunidade, é um prazerzão mesmo estar aqui. E o meu conselho para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo, é busque conhecimento. Acima de tudo. E os livros que ele citou vão estar aqui embaixo, cara, na descrição, tá? Para vocês clicarem. E é aquilo lá que a gente fala, ó, nas quintas-feiras sai o podcast novo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na quinta-feira sai um novo e na segunda-feira a gente coloca ele no YouTube para quem gosta de ver a nossa carinha e ver pelo YouTube. Leozito, valeu, cara. A gente se encontra amanhã. Sim, amanhã é dia de trabalho. Amanhã é dia de trabalho. Legal, e é isso, cara, aí. Prazer, obrigado, cara. Eu que agradeço. Fico na guarda aí depois da edição para poder compartilhar com todo mundo. Perfeito, bicho. Perfeito. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, obrigado. Abraço.